Preste atenção no que eu vou te falar. Tem pessoas que não estão passando por um problema comum, mas estão diante de uma batalha espiritual. Nesse vídeo eu vou te falar 5 chaves poderosas para que você possa vencer essa batalha espiritual que provavelmente você está vivendo. Primeira coisa que você precisa discernir numa batalha espiritual é: tô sentindo opressão, tô sentindo peso, tô sentindo confusão, tô sentindo cansaço, tô sentindo angústia, agonia, não tô me sentindo bem, tô desmotivado, tô, sabe, com a energia baixa, sabe, aquela empolgação foi embora, aquela motivação foi embora, você tava ali de coração, fazendo as coisas, acreditando em tudo, daqui a pouco baixa a energia, você já não tem mais aquele ímpeto, já não tem mais aquele ânimo, já não tem mais aquela força. Provavelmente você está numa batalha espiritual. E é muito interessante você saber o que não fazer para que você possa vencer. Presta atenção, eu vou te dar 5 chaves sobre vencer, mas também vou te falar o que não fazer numa batalha espiritual. Primeira coisa, você não pode, de maneira alguma, achar que uma batalha espiritual se vence com coisas naturais. O que é espiritual, meu irmão, só se vence com coisas espirituais. Por isso, em 1 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do espírito, porque lhe parecem loucuras. E eu, como sou do ministério profético, vivemos essa realidade espiritual, sabemos como o inimigo age, como o Espírito de Deus se move. Nós vemos muitas pessoas não entender, não discernir o que é espiritual do que é físico. E por muitas das vezes perde muitas bênçãos. Deixa eu te contar uma experiência que eu tive antes de eu aplicar para você as coisas sobrenaturais. Presta atenção, eu estava trabalhando numa empresa, estava indo muito bem, e de uma semana para outra começou um levante, começou uma acusação, uma afronta, pessoas tentando me derrubar, cristãos se levantando, testemunhando falso contra mim. E confesso que eu fiquei abatido, fiquei desanimado, deu vontade de abrir mão de tudo e falar: sabe de uma coisa? Não quero mais estar aqui, não preciso disso, vou para minha casa e vou fazer aquilo que eu preciso e vou buscar uma outra empresa. No meio desse processo eu fui para um monte de oração, fui orar, buscar o Senhor, e aí brada um homem, né, um profeta de Deus, e fala comigo: a porta que eu abri ninguém fecha, e a porta que eu abro só quem fecha sou eu, e eu que te coloquei lá, e eu vou te exaltar. E na mesma semana, um outro amigo meu estava comigo tomando café. Deus fala com ele profundamente. Fala assim: olha, eu tenho uma mesa de honra para você naquele lugar, não arreda o pé. E aí eu entendi que eu estava debaixo de uma guerra espiritual. Por quê? Porque Deus tinha uma posição de governo para mim ali. Deus tinha uma posição de bênção, uma posição de herança espiritual para mim, a qual eu poderia, depois ali, comprar aquilo que eu precisava. Ou seja, foi uma bênção. Era uma posição que Deus queria me dar para que eu pudesse ser abençoado naquilo que eu precisava. Através daquela posição, né, meu salário aumentou, as coisas aumentaram, eu consegui então comprar um carro que eu precisava há muito tempo já, eu estava orando há muito tempo, e através daquela posição que Deus estava me posicionando, liberando a unção, liberando a presença do Senhor para eu entrar, o inimigo começou a usar as pessoas para quê? Para abater o quê? Meu emocional. Segunda coisa que o inimigo faz também, além de colocar um peso, um cansaço, um desânimo, é usar pessoas para abater o seu emocional. Se você está passando por isso, pessoas estão se levantando, falando contra você, está abatendo o seu emocional, fique sabendo que você está numa guerra espiritual. Isso você não vence dialogando, você não vence discutindo, você não vence fazendo isso, porque é isso que o inimigo quer. Primeira coisa para você vencer uma batalha espiritual é: não pense que é natural. Não leve as coisas no natural, leve as coisas no espiritual, tá bom? Discernimento, você tem discernimento. A segunda coisa que faz com que você possa vencer e discernir se é uma batalha espiritual é: ore sobre o assunto. Coloque diante de Deus. Fala: Senhor, está acontecendo isso e isso, estou desanimado, eu estou aflito, o que está acontecendo? O Senhor vai te revelar. E aí você tem que ter discernimento, que às vezes Deus não vai falar com você por uma impressão, não vai falar com você por uma visão. Talvez o Senhor não fale com você nem através da Bíblia. Às vezes através de uma palavra, de uma conversa. Às vezes você pode estar passando na rua e você ouve uma conversa sem querer, e aquela conversa tem a resposta, um louvor. Às vezes, irmãos, até um filme. Deus já usou filmes
bons, né? Esses filmes, né? Esses filmes bobo não, os filmes bons, a qual me mostrou e ministrou ao meu coração acerca do que eu estava passando. Então, ore sobre o assunto, coloque diante de Deus e espere resposta. Não fique angustiado, não fique agoniado. Espere respostas. Porque em meio às batalhas espirituais, o inimigo quer que você leve para sua alma, leve para o campo das emoções, leve para o campo das suas ideias e você tome atitudes carnais. Aí ele vai vencer a batalha espiritual. Lembra do testemunho que eu te contei? O que o inimigo queria? Que eu levasse o meu emocional, ficasse abatido, ficasse com raiva, com mágoa, com ira e abrisse mão de tudo. Aí ele teria vencido. Porém, pela misericórdia do Senhor, ele me deu uma palavra e aquela palavra me deu discernimento que, opa, estou numa guerra espiritual. O que eu fiz naquele momento? Eu fui orar e jejuar. Jejuei para quê? Para que o meu emocional ficasse estabilizado e eu conseguisse suportar aquelas provas, aquelas situações. E orei para quê? Para que a minha comunhão com Deus ficasse ainda maior e eu pudesse ouvir claramente a direção do seu espírito e me posicionar espiritualmente. E no final de todo esse processo, digo para você, todos aqueles que se levantaram contra mim foram mandados embora, mudaram de setor, foram para outros lugares e eu permaneci naquele lugar e outro. O Senhor realmente me exaltou, me colocou como líder, como gestor daquela empresa que eu estava trabalhando. Ou seja, quando Deus fala, meu irmão, se você acreditar, acontece. Quando você ouve realmente um profeta de Deus e queima no teu coração, invade aquela palavra, acontece. Terceira coisa que você deve fazer, né? Jejuar com propósito. Acabei de falar para você que eu jejuar com propósito. Propósito, coloque esse propósito diante de Deus. Senhor, eu estou jejuando por isso, por causa disso, por causa desse levante, por causa dessa palavra, por causa dessa calúnia, por causa dessa defamação. Senhor, por isso eu estou jejuando, tá? Quarta coisa que é importante você fazer para vencer uma batalha espiritual. Davi, em 1 Samuel capítulo 17, quando ele vai enfrentar o gigante, ele já não sai correndo com a funda na mão e com a pedra. Não, ele libera a palavra. O gigante está confrontando ele, falando: você é como um cachorro, você é como um cão, você vem com pau, com pedra, você vem me insultar. Hoje mesmo eu vou cortar tua cabeça, vou dar as bestas feras do campo, os animais de rapina vão comer a sua carne. O que Davi faz? Davi olha bem para ele e fala assim: você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, porém eu venho contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, no nome dele, você vai cair. E eu que vou dar a sua carne às bestas feras do campo. E eu que vou cortar a sua cabeça. Ou seja, ele libera a palavra. E quando ele libera essa palavra, ele corre. Ou seja, a nossa batalha espiritual está o quê? No campo das palavras liberadas. Quando você libera a palavra, quando você crê naquilo que Deus falou com você, você libera essa palavra, irmão, a coisa muda de figura. A atmosfera muda. O inimigo estava ali gritando, falando durante 40 dias, criando aquele ambiente de estabilidade, aquele ambiente de peso, aquele ambiente de medo, de angústia. Aí Davi vem, se posiciona, oh glória, laste candarabias, rei candarabias. Você precisa se posicionar. Você precisa liberar palavras. Quando você liberar palavras, quando você orar, você jejuar, ter essa unção sobre a tua vida, você liberar palavras, o ambiente muda, a atmosfera muda. O diabo estava ali na personificação de Golias falando 40 dias. E cada vez que ele falava, cada vez que ele ia lá, o inimigo aumentava o seu poder, o seu domínio, o seu terror, o seu medo, tirando os olhos das pessoas de Deus e colocando os olhos nele. É isso que o inimigo quer fazer, irmão. Você só fica olhando para a situação, você só fica olhando para o problema, você só fica olhando para a oposição. E Davi faz o quê? Começa a liberar a palavra. Não, o Senhor vai me dar vitória, o Senhor é comigo, você não vai ter vitória, eu que vou cortar a tua cabeça. E aí ele sai correndo e lança a pedra. Mas primeiro ele lançou a palavra. Antes de nós tomarmos atitude, você precisa liberar a palavra. Você precisa ter palavra para liberar. Aleluia, glória a Deus. E a quinta coisa que é importante você fazer para você vencer uma batalha espiritual: vigilância. Fecha a boca em minhas batalhas espirituais. Não entra no terreno das emoções. Não fica discutindo por emoções. Não fica conversando conversa fiada. Não fica alimentando a sua alma ou distraindo a sua alma com conversa, com isso, com aquilo, ou até debatendo, discutindo. Não vai levar para lugar nenhum.
E aí o inimigo vence. Por isso você tem o quê? Vigiar. E quando você vigia, sua percepção aumenta, seu discernimento fica aflorado e você começa a perceber as movimentações espirituais, as intenções espirituais. Por isso, quando você estiver numa batalha espiritual, outra coisa que eu falo para você, se retire um pouco do problema. Eu fui para o monte orar, fui conversar com um amigo, se retire, um amigo espiritual, tá? Se retire do problema. Passe um tempo ali fora daquele problema, fora daquele ambiente, fora daquele estresse, fora daquela agonia, e você vai começar o quê? Ter um discernimento. Sua percepção vai aflorar. A glória de Deus vai te visitar e vai te revelar aquilo que você deve fazer. Bom, se você gostou desse vídeo, eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, compartilhar esse conteúdo e eu tenho certeza que a sua vida vai ser impactada poderosamente. Deixe um testemunho aqui se você já viveu batalhas espirituais e venceu, ou se você está passando uma grande batalha espiritual, porque eu quero orar pela sua vida. Eu vou orar agora pela tua vida. Senhor, em nome de Jesus, eu abençoo essa vida, declaro sobre ela os céus abertos, que toda a guerra e batalha espiritual que ela está passando venha ser agora dissipada, desfeita, que todo laço e embaraço venha ser destruído e que o seu filho e a sua filha, Pai, possa viver o novo, a prosperidade, a unção, a graça, a glória de Deus, que toda inveja venha ser desfeita, palacastúria, necanarabas, desfeita em nome de Jesus. O Senhor te diz, levanta a tua cabeça, não é natural o que você está passando, é espiritual, então se posiciona. Se tiver brecha, fecha a brecha, tá bom? Se tiver brecha, feche a brecha, se posiciona. Se tiver brecha, feche a brecha, se posiciona e Deus vai te dar vitórias sobrenaturais. Deus abençoe, pelo amor do Pai. Tchau, tchau.